A maior virada da história do Santos, parte 3. Na parte 2, vimos o Santos heroicamente fazer 3 gols em 15 minutos e devolver o 4-2 no Milan. O Santos estava mais confiante do que nunca e vivo na decisão do campeonato, buscando um bimundial. E o terceiro jogo da final seria novamente no Maracanã. Correu um sorteio anterior ao início dos 3 jogos, que definia quem seria o mandante do terceiro jogo. E naquele ano deu Santos. E o terceiro jogo foi o mais equilibrado dos confrontos. A final era ganhar ou perder, não tinha outra chance. E nesse jogo truncado, o Santos teve 2 heróis. E um deles já tinha sido destaque no segundo jogo, Almir Pernambuquinho. O substituto de Pelé não escondia de ninguém que era o rei do futebol, seu maior ídolo. E ele ficou doido com todo o desrespeito que rolou com o rei depois do primeiro confronto entre Santos e Milan, principalmente com Amarildo, afinal onde já se viu um brasileiro desrespeitar o rei do futebol. Por isso, já no segundo confronto no Maracanã, deu um corretivo e tanto em Amarildo, um baita pontapé pedagógico. Mas mais do que isso, a questão de Almir com a Itália era antiga. Quando jogou no futebol italiano, Almir tinha como companheiro e amigo ponta esquerda Germano, que era um homem negro, e diversas vezes Almir se meteu em confusões para defender o amigo em situações de racismo no país. Aí juntou a revolta com o racismo italiano e o desrespeito com Pelé, seu maior ídolo. Almir não precisava de mais nada. Ele dizia antes do jogo que mataria um se fosse preciso, mas o Santos não perderia para o Milan. E realmente Pernambuquinho acabou sendo muito extremo. Anos depois ele admitiu ter se dopado antes do jogo. Inclusive Almir Pernambuquinho é um baita personagem do futebol, um personagem muito complexo, e que eu pretendo fazer um vídeo somente sobre ele e a história dele no futuro. Mas acima de qualquer coisa, Almir estava disposto a tudo para que o Santos fosse campeão mundial. E por isso, em uma jogada dentro da área, Almir meteu a cabeça entre o pé de Maldini e a bola. Maldini acertou o jogador do Santos e foi marcado o pênalti que daria o gol do título para o Peixe. Almir se arriscou pelo Santos e deu muito certo. Pênalti para o Peixe e Maldini estava expulso. E os jogadores do Milan ficaram revoltados. Começou uma baita confusão no gramado do Maracanã e a polícia militar inclusive entrou em campo. Mas depois da situação controlada sobrava uma dúvida. Sem Pelé em campo, quem bateria o pênalti decisivo? Pepe Canhão da Vila ou o lateral esquerdo Dalmo? Pepe até estava com a bola, mas quando Dalmo pediu pra bater, Pepe não teve dúvidas. Deu a bola para o lateral. Afinal, Dalmo que ensinou Pelé a bater pênalti com paradinha. E na cobrança ele mostrou que era especialista mesmo. Primeiro ele enganou o goleiro. Passou da bola somente pra expor que o goleiro ia se adiantar. E não deu outro. O goleiro do Milan quase parou na marca da cal com a ameaça do Dalmo. E na hora de bater o pênalti, muita calma. A paradinha e colocou no canto esquerdo do goleiro. Dalmo fazia o gol do título do Peixe. E o jogo poderia até ter ficado mais tranquilo depois do 1-0. Mas pouco tempo depois, o lateral direito do Santos, Ismael, foi expulso. E aí ficou 10 contra 10 novamente. Em meio a uma pressão do Milan, o juiz deu 11 minutos de acréscimo no primeiro tempo. E a partir dali foi na raça. Até o camisa 9 do Peixe, Coutinho, voltava pra marcar e pra ajudar os defensores. E Almir Pernambuquinho foi o cara pra estressar os italianos e segurar a bola lá na frente. Raça santista foi premiada. O juiz apitou o fim do jogo, 1-0. Esse era o placar final e o Santos era o primeiro clube da história a ser bicampeão mundial. Pra mais histórias, crônicas e análises do Alvinegro Praiano, não esquece de curtir o vídeo